Eu ontem, nesse bate-papo com o professor Jean, ele estava até contando de um aluno, assim, dessa semana, que tinha sido alfabetizado agora aos 33 anos de idade lá, né? Tava a família toda muito contente e tal. Esse cara, fechando a escola especial, não tem pra onde ele ir, é pra casa dele mesmo que ele vai, ponto. Só esse fato da questão da evasão escolar, porque não é possível que esses dados sejam Eles existem. os mesmos. Não, são muito maiores entre pessoas com deficiência. Tem dois dados, tem o da evasão e do abandono. Do abandono. Então você tem assim, a pessoa que tá durante o ano e ela não vai, ela tá matriculada e ela não vai. Tá. E você tem a pessoa que não se matricula no ano seguinte, né? Então esses dois dados, eles já são muito graves no Brasil, eles são muito altos. Entre as pessoas com deficiência é muito pior. Então... Mas aí é o problema de falta de amor no coração. A suposição faltou amor no coração. Porque, veja, quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, você tem que usar uma série de estratégias para entender o que está causando o quê. Ou se é uma terceira coisa que está causando os dois. Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ela tem uma pressão alta e ela, sei lá, ela tem uma diabetes. A pergunta é, a diabetes está causando a pressão alta está causando diabetes ou alguma coisa está causando os dois? Essa relação de causalidade entre as coisas. Então, assim, quando você pega os professores e ouve os professores, tem muito mestrado, muito doutorado, perguntando para os professores o que eles acham, todos eles, assim, quase todos reclamam muito da inclusão, da maneira que as coisas acontecem. Eles falam muito mal disso. Aí eles dizem, tá vendo? Aí falei que era problema do coração. Eles estão reclamando, então eles são contra, eles não estão tendo atitudinal bom, e aí por isso que a inclusão tá ruim. Mas eu posso dizer o contrário. A inclusão tá muito ruim, e por isso eles estão falando mal. Exato. Certo? Então, como é que eu sei qual é que tá causando o quê? Mas o discurso que eles fazem é sempre reiterando essa relação de causalidade sem entender o seguinte, bom, relação de causalidade eu investigo por meio de estudo experimental ou outros estudos observacionais que me permitem dizer isso. Mas não, então o que importa é o valor que está por trás, independentemente se é verdade ou não. Então eu vou te dar um exemplo de um estudo observacional que, no meu entendimento, por exemplo, refuta essa ideia. O estudo da Adriana Ellen foi um mestrado, eu tive na banca dela, que ela fez o seguinte, ela usou uma metodologia, nem ela sabia que era tão genial. Ela chegou na escola e falava assim, quem é o melhor professor de inclusão aqui? Aquele é o melhor? Então é ele que eu vou entrevistar. Ela só entrevistava o melhor de inclusão. Então, ela pegou só os professores que eram, obviamente, muito comprometidos. Aqueles que produziam melhores taxas de aprendizado. Que realmente... E aí, se você ouve o discurso deles, é muito pesado contra esse processo de inclusão. Tem uma, por exemplo, que eu vou citar aqui, entre aspas, ela diz assim, ela diz um monte de coisa, ela diz, abre aspas, é por isso que todo mundo se revolta com a inclusão, fecha aspas. Eu acho que essa fala, ela representa bem as outras falas que tem no estudo dela. Ou seja, essa ideia de que esses estudos, eles estão apontando que os professores é que não têm um coração bom e por isso a inclusão está ruim, eles são falsos. Porque quando eu olho só para os professores que são bons, que na prática são bons, eles têm a mesma crítica. Porque essa crítica acontece porque a inclusão é péssima. Péssima. Ela não é ruim, ela é péssima. Claro que pode haver exceções, né? Mas a rigor ela é péssima. E aí, eu faço esse discurso sempre muito forte, né? E aí, eventualmente, já aconteceu em algum lugar, alguém levantar, em geral, o gestor. Aí a pessoa fala assim, não, você tá falando aí que é ruim, mas tá melhorando, não tá? E aí eu falo assim, bom, pode ser que esteja melhorando, pode ser que não esteja melhorando. Vamos trabalhar com essas duas hipóteses. A gente chama às vezes de hipótese nula, né? Bom, se tá ou não tá melhorando, qual é o dado que eu vou utilizar? Me apresenta um dado de que tá melhorando. Porque você tá pressupondo que tá melhorando. Me apresente um dado. Porque não adianta você me apresentar o dado de que eles são mais matriculados, porque isso não quer dizer nada. O valor, o objetivo que a gente endereça não é que ele esteja matriculando aqui ou não, ou lá. Quer dizer, não é a assinatura que a gente está buscando aprendizado. Então eu tenho que olhar para os dados de aprendizagem. Onde que está esse dado de aprendizagem? Ele não existe. Não existe. Por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, né? Vocês São José do Rio Preto e São José dos Campos. Lá no estado de São Paulo, a gente tem a avaliação que é nacional, que é a Prova Brasil, e tem a avaliação estadual, que é o SARESP. A Prova Brasil acontece em todos os lugares, e aí cada estado tem avaliação estadual, ou às vezes não tem. Bom, o que acontece com os dados da Prova Brasil das pessoas com deficiência?
Você sabe? Não. São descartados. E os do Saresp também. São descartados. Todos são descartados. Como assim? Não se usa. São descartados. Some. Paga. Não se usa esses dados. Então a gente não tem dado nenhum que está melhorando. Eu não estou dizendo que está melhorando que não está. Eu estou dizendo que esses dados são descartados e eles são descartados por um motivo. Para não conseguir provar nada, é óbvio. Claro, para você não ter dados de que tá horrível. Né? Isso é a minha suposição. Mas não existem dados. E todos os lugares eles descartam os dados de pessoas com deficiência. Porque se toda vez tiver isso, mas parece que está melhorando. E justamente o único jeito de saber se parece ou não parece, se está ou não está, é de fato comprovar e testar. E se isso não é possível, enfim, a gente volta de novo no discursinho. O discurso de fé. Eu creio na inclusão total. No fim, no contínuo do fechamento das escolas, vou rezar o credo todinho. Gente do céu. Até uma brincadeira boa, né? Vou fazer um credo. Vou escrever um credo da inclusão total. Olha, não, é muito chocante isso. E, por exemplo, quando a gente vê esses centros especializados e as escolas híbridas que tem aí, que tem a sala especial, o índice de invasão, sem dúvida, é muito menor em termos de crianças com deficiência. Poxa, isso também não seria um dado de referência? É um dado de referência, mas é um dado mais complexo, porque a maneira de se lidar com a evasão em outros países é muito diferente. Eu vou te dar 2 exemplos. Uma professora lá de São Sebastião, professora de matemática, ela mudou para os Estados Unidos, para o Canadá. Verdade. E aí as crianças iam pra escola, né? E aí um belo dia ela acordou, tava com febre, não levou. Deu 9 horas da manhã, a polícia na casa dela. Senhora, por que a senhora não foi pra escola? Não, porque a criança tá com febre. Mas a senhora não avisou pra escola o que aconteceu? Polícia. Então, imagina a diferença do Brasil. Porque, vou dar outro exemplo, que tem a ver com essa coisa do horário. Uma conhecida minha, ela foi criada na Inglaterra, né? E aí ela tava, num certo dia, ela não pôde ir pra escola, fez uma cirurgia da boca, né? E aí, quando terminou, já tava quase no horário de aula. E ela foi pro supermercado com a mãe, e aí ela falou, mãe, não tá doendo, pode ir lá, eu vou ficar aqui na frente. Ela ficou na frente. E a polícia chegou e falou, o que você tá fazendo aqui? Porque quando você vê a pessoa... A evasão tem muito a ver com isso. Você vê que a pessoa, ela devia estar naquele horário que você vê que é uma criança. E aí ela falou assim, é que eu fui no dentista e tal. Ela falou assim, cadê sua mãe? Tá no mercado. Então vamos aguardar aqui. Aguardou, a mãe chegou, falou, documento. Aí a mãe mostrou o documento. Aí ela falou assim, a polícia falou, se a senhora não tivesse com esse documento, a gente ia pra delegacia. Vai ser detida. Então é muito sério essa coisa, né? Então os dados, eles são quase nulos de evasão, né? Então, esses dados são... eles não são bem explicados por esse fenômeno. Eles são explicados por muitas outras coisas mais complexas que nós temos nesse país.